Muito boa tarde, caríssimos estudantes. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Hoje vamos abordar apenas 12 unidades e as restantes 13 serão abordadas na segunda videoaula. Bem, aqui nós veremos essas 12 unidades de uma forma resumida. Então terão que ir ao próprio manual de técnica de expressão para ler com maior profundidade esses elementos que vão ser abordados. Vamos começar com a unidade 1, que é o processo de comunicação. Dizer que a comunicação é um fenômeno que ocorre em todas as sociedades humanas e as sociedades não humanas. Em termos de classificação, a comunicação classifica-se em verbal e comunicação não verbal. A comunicação verbal é a comunicação que envolve o verbo. Sendo assim, temos a comunicação oral e a comunicação escrita. Temos também a comunicação não verbal, que é aquela que não envolve o verbo. Aí temos os gestos, mímica, expressão facial, os símbolos, os códigos de estradas, entre outros. Temos também os elementos que fazem parte do processo de comunicação. Não basta só conhecer os elementos, mas também temos que saber qual é a função que cada elemento desempenha dentro do processo de comunicação. Um dos elementos é o emissor, que inicia o processo de comunicação. É a pessoa que pensa, codifica e envia a mensagem. Temos o receptor, que é a pessoa que recebe e descodifica a mensagem. Temos a mensagem, que é a informação que circula entre o emissor e o receptor. Temos o código, que num sentido geral é o conjunto de signos linguísticos, e num sentido mais restrito é a língua que é usada no processo de comunicação. E para que haja comunicação é necessário que o emissor e o receptor dominem o mesmo código, ou pelo menos de forma parcial. Temos também o canal, que é o meio por onde passa a mensagem. Existem vários meios que podem ser usados, pode ser telefone, o ar, televisão, a rádio, o jornal, entre outros. Outro elemento é o contexto situacional e referencial. A comunicação normalmente varia em função dos contextos, onde nós estamos, com quem nós estamos, o grau de proximidade, a relação que existe entre os dois intervenientes e, por exemplo, a comunicação que estabelece numa escola é diferente de uma comunicação que estabelece no mercado. A comunicação que estabelece entre um adulto e uma criança é diferente de uma comunicação que se estabelece entre dois adultos. E por fim temos a retroinformação, que é a resposta do receptor para o emissor. Ainda no processo de comunicação, nós encontramos as funções de linguagem. Existem várias funções de linguagem, devem ir aprofundar mais, vou citá-las aqui, uma vez que não temos muito tempo e vamos abordar 12 unidades. Temos a função emotiva ou expressiva, temos a função informativa ou referencial, temos a função apelativa, temos a função fática, a função poética e a função metalinguística. E assim terminamos a unidade 1, passamos à unidade 2, que fala sobre as técnicas e os métodos de estudo. Bem, o método que é usado no ICED é o método PBL, é um método centrado no próprio estudante. O estudante por si só deve ser capaz de pesquisar, deve ser capaz de analisar, deve ser capaz de pensar, deve ser um estudante investigador, deve ser um estudante dedicado. O professor, nesse processo, é apenas o orientador do processo de ensino-aprendizagem. Então, todas as atenções estão viradas ao próprio estudante. O estudante deve ser autônomo,
deve ser autônomo, capaz de procurar os seus próprios conhecimentos. Existem algumas técnicas que pode usar. Uma delas é fazendo um horário semanal de estudo, estudando de forma contínua, de forma regular. Pode criar estudos de grupo. Existem outras técnicas que é o resumo, a tomada de notas, que pode usar para chegar ao sucesso escolar. Passamos à unidade 3, que é a unidade que fala sobre a leitura. Sabe-se que para que se aprenda é necessário que se leia. Sem leitura não se aprende nada. Não basta só assistir, por exemplo, esta videoaula e terminar por aqui. É necessário que se faça leitura várias vezes. Aqui o autor Stanqueiro diz que a primeira leitura que se faz é chamada de ler por alto, onde se tem uma visão geral daquilo que está a ler. E depois tem a segunda leitura, que é ler com profundidade. Aí já se entra mais adentro daquilo que está a ler. Mas muitas vezes também varia de texto para texto, de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm uma facilidade de perceber as coisas, que com uma, duas leituras percebeu tudo, mas há outras pessoas que com uma ou duas leituras não percebeu quase nada. Então isso varia também de pessoa para pessoa, também de texto que está a ler, de texto para texto. Então, o mais importante sabermos é que nós, como estudantes, devemos ler. Devemos ler para perceber. Depois temos a unidade 4, que é a tomada de notas. Nós sabemos que não basta só fazermos a leitura dos textos, porque a nossa cabeça não consegue reter tudo que nós lemos, então temos que tomar notas. É importante que tomemos notas. As tomadas de notas são importantes para qualquer estudante universitário, seja até do ensino secundário. Nós sabemos que não é fácil voltar a ler um livro. Se tomou nota, é possível que vai às suas notas, como lá, se calhar, dependendo do tipo de tomada de notas, vai lhe facilitar aquilo que é a percepção da informação que contém nessas tomadas de notas. Stanqueiro, que é o mesmo autor, diz que existem 3 tipos de tomada de notas. Temos a transcrição, o esquema e o resumo. Quando se fala de transcrição, é a passagem de forma taxativamente como está no texto original. Nós vamos copiar de forma igual ao texto original. Mas esse não é muito aconselhável porque perde-se muito tempo e se copia como está no texto original. Temos também o esquema. O esquema, que também não é muito aconselhável, porque aqui só se dá ênfase àquilo que são as palavras-chave do texto. Pega só naquilo que é o essencial do texto. E para fazer um esquema não é tarefa fácil, precisa ter um grande domínio de leitura e de escrita. E também não é muito aconselhável porque pode-se deixar muita informação importante de lado. E por fim temos o resumo. O resumo consiste em tirar os aspectos mais importantes do texto e colocá-lo à parte. Então esse é o mais aconselhável porque só preocupa-se com aquelas ideias que são as mais importantes. Temos aqui na unidade 5, que aborda sobre o resumo, dizer que resumir é um processo que consiste em reduzir, em diminuir, em condensar aquilo que foi dito extensamente em poucas palavras, seguindo aquilo que é a ordem do texto e as ideias, sem fugir das ideias do autor. Resumo é bastante importante para qualquer estudante. Não é fácil reter tudo o que nós lemos. Então, a única técnica que funciona é, de fato, resumir, que é uma das formas de tomada de notas. E na unidade 6, temos a síntese. Dizer que a síntese é um gênero de texto que é elaborado de dimensão muito, mas muito reduzida. Temos o resumo e temos a síntese. A síntese
preocupa-se mais com a ideia central, preocupa-se mais com as palavras-chave dentro de um texto. Para tal, também é preciso ter um grande domínio da leitura e da escrita. Então, estamos aqui perante a síntese, falamos do resumo, agora da síntese, e vamos passar à unidade 7, que é a ortografia. Bem, falar de ortografia é o mesmo que falar de uma parte da gramática que ensina a maneira correta de escrever as palavras. E, como é sabido, temos enfrentado vários problemas de ortografia, não só no ensino superior, mas também no ensino secundário, no ensino primário. Esse é um grande desafio que se tem, porque é uma questão de fato que é vivida no nosso dia a dia como professores, mesmo no ensino superior, com esses problemas. Então, a primeira questão que se coloca é: queremos mudar? Então, se quisermos mudar, temos que começar a admitir primeiro que temos problemas de ortografia. Só assim é que podemos superar esse problema. E um dos aspectos que é chamado a atenção e disse que o fraco domínio da escrita está por detrás disso é mesmo a deficiente aprendizagem no ensino básico. Chama-se muita atenção a isso. Disse que no ensino básico não se tem atenção a esses aspectos. Mas também existem outras razões que podem estar por detrás do problema da ortografia que os estudantes têm. Outro problema é a falta de tempo e motivação para a leitura. Muitos estudantes, muitas pessoas não se dedicam à leitura, não estão motivados para a leitura. Então, esse também é um problema grande. Temos que saber que, como estudantes, devemos ler sempre. Não precisamos só ler questões relacionadas à faculdade, por exemplo. Existem outras leituras que são chamadas de extracurriculares, que podem ajudar-nos a questão da ortografia, e podemos ter conhecimentos de mais palavras e outros significados, se calhar, que nós não conhecíamos. Então, é importante que ganhemos esse hábito de ler. Não só ler questões relacionadas à faculdade, mas também existirem outras leituras extracurriculares. Pois também diz que existe uma desvalorização da escrita em relação a outras formas de expressão. E outra questão também que é apontada é que se diz que muitas das vezes a maioria dos erros é reflexão da oralidade. Como nós pronunciamos é como nós escrevemos. Também esse é um aspecto importante, temos que rever, porque há vezes que pronunciamos mal e escrevemos mal. Então também há uma necessidade de rever essa questão. Então, devemos começar desde já a ganhar mais hábito de leitura. Se sabemos que temos de fato problemas, podemos fazer cópias, copiar 10 vezes, por exemplo, a palavra que temos dificuldades. Também é uma forma de melhorarmos a questão da ortografia. Passamos à unidade 8, que fala sobre os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são fundamentais dentro de um texto. Se o texto for mal pontuado, pode criar vários problemas de percepção do próprio texto. Existem vários sinais de pontuação. Devemos saber para que serve cada sinal de pontuação, para evitarmos termos problemas de percepção do próprio texto. Um texto mal pontuado, dificilmente existirá uma boa percepção. Sempre teremos dificuldades em perceber o que o nosso texto está a transmitir. Então, sempre temos que ter atenção aos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação mudam drasticamente o significado de uma frase. Então, muita atenção quando formos a ver a questão dos sinais de pontuação.
E sempre que formos a entregar um trabalho, é necessário fazer-se uma revisão linguística desse mesmo trabalho. Sejam questões de acentuação, ortografia, mas também os sinais de pontuação são importantes. Muitas vezes escrevemos muito bem, mas temos dificuldades em pontuar os nossos textos. E quando pontuamos mal, dá-nos significados diferentes daquele que nós queremos normalmente transmitir. Então, muita atenção aos sinais de pontuação. Devemos ter em conta que cada sinal de pontuação tem uma função. Então, só assim é que podemos começar a pontuar de forma correta. Sem saber qual é a função que desempenha, vamos ter dificuldades em transmitir uma determinada informação de forma correta. Vamos passar a outra unidade, que é a unidade 9, que é a análise de um texto escrito. Para analisar um texto, primeiro temos que passar pela compreensão. Se nós não compreendermos o texto, dificilmente nós vamos analisar. A análise parte da compreensão. Muitas das vezes é recomendado que se leia pelo menos 2 vezes um texto. A primeira leitura chama-se, como se diz, uma leitura superficial. Vai nos dar aquilo que é a visão geral do nosso texto. É uma visão geral. E quando vamos fazer uma segunda leitura, é uma leitura mais aprofundada. Aí nós já sabemos quais são as informações importantes das menos importantes. Temos que fazer essa relação, o que é importante do que é menos importante. Então, para chegarmos àquilo que é a compreensão, é necessário ler pelo menos 2 vezes, como eu já tinha falado anteriormente, mas isso também varia de pessoa para pessoa, de texto para texto. Há textos que são difíceis de compreender, então é necessário fazer uma leitura, se calhar 2, 3, 4 leituras para percebermos. Então, se quisermos analisar, temos que compreender qual é o objetivo desse texto. O que é que nos transmite o texto? Quais são as ações mais importantes do texto? Qual é a ideia central do texto? Então, tudo isso deve passar pela leitura, a primeira leitura e se calhar a segunda leitura, e chegarmos a essa compreensão. Então, sem compreender, não vamos analisar. Então, é necessário compreender o texto para analisá-lo. Então, esses 2 elementos encontram-se juntos. Depois passamos à unidade 10, que fala sobre a frase. Penso que nós podemos associar também a unidade 11, uma vez que fala sobre as frases simples e frases complexas. A unidade 10 fala sobre a frase, a unidade 11 fala da frase simples e a frase complexa. Então, vamos associar essas 2 unidades, dizer que a frase é um enunciado de sentido completo. É a unidade mínima da comunicação. A frase pode conter uma ou várias orações. Então, como já dizia na unidade 11, que temos a frase simples e a frase complexa, dizer que a frase simples é aquela que possui um único verbo. E depois a frase complexa é aquela que contém 2 ou mais verbos conjugados. Penso que falar da frase também não constitui grande novidade para os caríssimos estudantes. Já vimos nas classes anteriores, temos a frase simples, temos a frase complexa, e vou deixar ficar aqui um exemplo só para termos uma ideia de uma frase simples e uma frase complexa. Vamos começar com a frase simples. Temos aqui o exemplo: o avião aterrou. Aí estamos perante uma frase simples.
Agora, uma frase complexa, temos como exemplo: a Maria caiu porque escorregou. Aí apresenta-nos dois verbos bem conjugados. Então, temos exemplo de uma frase simples e de uma frase complexa. Vamos passar à unidade 12, que fala sobre o verbo. Não vamos aqui conjugar os verbos, não vamos conjugar aqui, não é? Os verbos como tal, mas vamos ver a classificação desses mesmos verbos, senão não vamos sair daqui hoje. Dizer que o verbo é um elemento fulcral, não é? Da frase. É o elemento fundamental, é que mostra a ação, é o que faz que uma frase seja frase. Então, temos aqui a sua classificação. O verbo quanto à semântica. Então, classifica em verbos transitivos, temos os verbos intransitivos e temos os verbos impessoais. Estamos a falar da classificação quanto à semântica. Depois, temos aqui a conjugação, quanto à conjugação, que podem ser verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, molhar, cortar, falar. E os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em er. Temos como exemplo receber, poder, fazer. E os de terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Por exemplo, sorrir é um dos verbos, fugir é outro verbo, fingir é outro verbo. E temos também, quanto à morfologia, são os verbos, não é? Como é que se classificam quanto à morfologia? Temos os verbos regulares, temos os verbos irregulares e temos os verbos anômalos. Essa é a classificação dos verbos. Então, também temos que fazer uma visita ao nosso manual para ver, não é? Isto tudo que eu estava aqui a dizer, mencionei, mas temos que saber o que é que significa um verbo regular, o que é que significa um verbo irregular. Como eu disse, isto é apenas o resumo de 12 unidades. Se estivéssemos a olhar de forma integral, não é? Todos os temas, não sairíamos daqui hoje. Então, apresentei de forma resumida cada unidade. Então, é importante que cada estudante vá atrás do módulo de técnica de expressão e comece a ler esses mesmos temas, que são bastante importantes. Acredito que já tem um conhecimento básico acerca desses mesmos temas e não terão grandes dificuldades, mas se existirem essas dificuldades, poderão entrar em contato comigo. Sendo assim, vou me despedir da nossa primeira aula, ou da nossa primeira videoaula, e encontramos-nos na nossa segunda videoaula. Então, muito boa tarde a todos e boa leitura no nosso manual de técnica de expressão.